O caso de hoje aconteceu no ano de 2017 no estado de Illinois, nos Estados Unidos, e se trata da assustadora história de uma jovem chinesa que teve seu intercâmbio interrompido da forma mais cruel ao cruzar o caminho com a verdadeira face do mal. Eu sou a Amanda Green e no vídeo de hoje eu conto a história de Yin Zhang, uma estudante exemplar que deixou seus amigos e familiares em busca de um sonho, mas que acabou encontrando uma realidade extremamente trágica. Olá, meus queridos e queridas, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui eu posto assuntos relacionados à criminologia e aos mistérios da mente humana. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. É muito importante que você também deixe nos comentários o que achou da história e o que achou do canal de uma forma geral. Vocês já sabem que eu leio todos os comentários. E esse vídeo é parte de uma playlist aqui do canal chamada Intercâmbio de Horrores, onde eu conto casos criminais envolvendo intercambistas. Então, quando eu terminar esse vídeo, assista também os outros vídeos da playlist, que isso me ajudará muito. E antes de começar esse vídeo, eu preciso dizer que eu estou muito doente, eu tenho uma gripe muito forte, então a minha voz vai ficar um pouco anasalada, já peço desculpas desde já. Eu também não aparecerei nesse vídeo porque o meu rosto ainda está muito inchado depois de uma cirurgia que eu fiz, talvez não apareça no próximo vídeo, mas as histórias serão contadas da mesma forma. E sem mais delongas, vamos direto ao caso de hoje. A Yin Zhang nasceu na China no ano de 1990. Na época dos fatos, ela tinha apenas 26 anos de idade. Ela nasceu em uma área rural da China, onde morava com seus pais e seu irmão mais novo. Ela também tinha um noivo com quem planejava se casar depois de concluir os estudos. A jovem foi descrita como uma pessoa extremamente estudiosa e que sempre tratava as pessoas com muito respeito e gentileza. E ela tinha interesses comuns para a idade. Ela gostava muito de viajar, ela amava escrever e ela também tinha muito interesse pela música. Chegou a fazer parte de uma banda de pop que era composta pelos seus amigos. Eu acho que eu não preciso nem dizer que ela era o orgulho da família. Era uma família muito humilde que sempre viveu com pouquíssimos recursos. E a Zhang foi a primeira pessoa da família a se formar no ensino superior e já tinha concluído um mestrado em uma das melhores universidades da China. Então eles acreditavam que o interesse dela pelos estudos proporcionaria um futuro brilhante. Bom, ela cursava ciências ambientais e logo depois de concluir o seu mestrado, ela começou a se preparar para a próxima etapa dessa jornada, que seria então o doutorado em ciências ambientais. E ela sentia que a melhor opção era fazer essa preparação para o doutorado nos Estados Unidos. E no começo, os pais dela, que eram pessoas muito humildes, que não falavam inglês e jamais tinham sequer deixado a China, ficaram muito preocupados, afinal eles não tinham ideia de como seria a vida da filha em outro país. Mas a Yin Zhang tranquilizou os pais, dizendo que a cidade em que ela escolheu estudar era uma cidade muito calma e segura, que ela jamais se sentiria sozinha lá, porque o número de estudantes chineses era muito grande. E assim os pais ficaram mais confiantes e passaram a apoiar a ida da filha para a Universidade de Illinois, mais precisamente para o campus da cidade de Urbana. E eu, inclusive, já visitei esse campus. O número de intercambistas chineses é muito grande e eu senti realmente que era uma cidade muito segura e muito pacata, mas isso não significa que o mal não prevalecesse por ali. Então, no mês de abril de 2017, a Yin Zhang saiu da China com destino aos Estados Unidos e, apesar de ter algumas incertezas e inseguranças que eu acho que a maioria dos intercambistas experimentam, ela estava muito feliz e cheia de expectativas para aquela nova jornada. E chegando em Illinois, ela passou a viver em um dos apartamentos universitários que ficavam no campus e também passou a trabalhar em um dos setores de pesquisa da universidade. E as pessoas disseram que ela era uma excelente profissional e que prezava pela pontualidade em um nível quase obsessivo. Mas pesquisando, descobri que ser pontual é de extrema importância na cultura asiática e a Yin Zhang era o melhor exemplo disso. E a localização do seu apartamento fazia com que a sua vida fosse muito conveniente, porque ela podia se locomover tanto para o trabalho quanto para as aulas, sem precisar de carro ou transporte público. Porém, essa conveniência custava muito caro, principalmente para uma jovem estrangeira de família humilde. A universidade não pagava tanto assim, e a Yin Zhang precisava de uma solução para isso o quanto antes. Então, logo depois de sua chegada, ela já começou a procurar por um apartamento que fosse fora do campus, que certamente teria um aluguel bem mais barato, e demorou bastante tempo para que ela encontrasse um local que suprisse todas as suas necessidades.
universidades, mas ela finalmente encontrou uma vaga em um condomínio que ficava nem muito perto, nem muito longe da universidade e resolveu assinar o contrato de aluguel. Ela fez toda a negociação, tudo correu muito bem. E só faltava o último passo, que seria assinar o contrato pessoalmente. Então ela marcou uma reunião com a imobiliária para a tarde do dia 9 de junho de 2017, que era uma sexta-feira, e isso aconteceria aproximadamente 2 meses depois da sua chegada aos Estados Unidos. Naquela sexta-feira, o dia da jovem se iniciou de forma normal, ela cumpriu a sua rotina de estudos e chegou aí ao trabalho. E segundo uma das suas colegas, as sextas-feiras eram geralmente os dias mais tranquilos, porque elas tinham o costume de adiantar o serviço durante a semana, então, ao que tudo indicava, aquele seria um expediente tranquilo. Então, a Yin Zhang avisou a sua colega Guo Fang que precisaria de mais tempo para o horário de almoço, pois ela precisava ir à imobiliária para assinar o seu contrato de aluguel, e ela disse que sairia às 1h30 da tarde e retornaria por volta das 3h30 da tarde. A Guo Fang não viu problema algum com isso, afinal, elas não tinham muito o que fazer naquele dia, e como a imobiliária não era tão perto assim da universidade, ela precisaria pegar 2 ônibus para chegar até lá. E como combinado, a Yang deixou seu trabalho por volta da 1h30 da tarde, com a promessa de voltar às 3h30. Mas a Guo Fang tinha certeza absoluta de que a colega retornaria antes do tempo previsto. Porém, o tempo foi se passando e às 3h30 da tarde ela ainda não tinha retornado ao trabalho, o que imediatamente fez com que os colegas entrassem em estado de alerta, afinal, isso jamais tinha acontecido, e eles então tentaram ligar para ela, mas ela simplesmente não atendia o telefone. Mas até então eles acreditavam que muitas coisas normais podiam ter acontecido e que ela acabaria retornando com uma explicação, mas por volta das 5h30 da tarde o laboratório fechou e os colegas precisaram ir embora. A Guo Fang chegou a retornar mais tarde, mas ela disse que não viu sinal nenhum de que a colega tinha retornado ao trabalho naquele dia. E os colegas da Yin Zhang continuaram sem sucesso, tentando entrar em contato com ela. E em certo ponto eles chegaram a ir até o seu apartamento e chamar por ela, mas ninguém abriu a porta. A essa altura eles já sabiam que algo estava muito errado e resolveram ir pessoalmente ao departamento de polícia da Universidade de Illinois para informar que havia uma jovem intercambista desaparecida. No primeiro momento, os policiais não levaram a história muito a sério, afinal, o último contato com a jovem não tinha acontecido há tanto tempo assim, e segundo os agentes, é bem comum que jovens saiam na sexta-feira e fiquem o final de semana inteiro sem dar notícias, e eles até registraram o desaparecimento da Yin Zhang, mas não demonstraram muita urgência em procurar por ela. Depois disso, o grupo de colegas retornou à frente do apartamento dela, só deixaram o local por volta da meia-noite, sem notícias da Yin Zhang. No dia seguinte, 10 de junho de 2017, os estudantes continuaram tentando entrar em contato com a Yin Zhang e continuaram insistindo para que a polícia levasse o caso mais a sério, e a polícia do campus finalmente iniciou uma investigação mais contundente, e o primeiro passo foi entrar em contato com a imobiliária, que seria o último local onde a jovem teria sido vista, mas, para surpresa de todos, eles foram informados que a jovem nunca apareceu para assinar o contrato de aluguel e que a última mensagem que eles receberam dela foi por volta da 1h40 da tarde, avisando que ela chegaria atrasada, que chegaria por volta das 2h10, e depois disso ela simplesmente parou de responder às tentativas de contato da imobiliária. Os policiais tiveram acesso ao apartamento dela e lá não existia nada fora do comum. Todos os pertences dela ainda estavam no local, e a cena contava a história de uma jovem que iniciou seu dia de forma normal e que retornaria mais tarde para descansar. E é claro que essas informações geraram muita angústia nos amigos da Yin Zhang. Eles chegaram a ligar para a imprensa local, que de início recebeu a notícia com um pouco de desdém, pois segundo eles, todos os dias o jornal recebe um número absurdo de informações sobre jovens universitários desaparecidos que acabam sendo encontrados antes mesmo da notícia ir ao ar, e por isso os amigos decidiram que eles mesmos fariam os cartazes, fariam posts online para que o caso tivesse uma divulgação maior. Enquanto isso, as investigações da polícia continuavam e eles refizeram o trajeto que a Yin Zhang faria na sexta-feira, já sabendo que aquela área era uma região com muitas câmeras de segurança e que todos os ônibus que circulavam por ali
ali tinham câmeras que registravam imagens de todos os ângulos, tanto de dentro quanto de toda a rua. Então eles começaram a analisar as imagens da sexta-feira e descobriram que existia sim registro da movimentação da jovem naquele dia. Existia uma imagem dela entrando em um desses ônibus por volta da 1h30 da tarde e, assim como sua colega tinha dito, ela estava em direção à imobiliária. Mas para chegar lá, ela precisaria descer esse ônibus em certo ponto e pegar uma segunda condução. Porém, ela acabou descendo num ponto errado. E o segundo ônibus, na verdade, pararia no outro lado da rua. E quando ela percebeu que o ônibus que ela deveria pegar estava partindo sem ela, ela até tentou correr e acenar, mas por algum motivo o motorista não parou e ela acabou perdendo esse ônibus. E até então ninguém sabia, mas isso acabou se tornando um fator determinante para a tragédia que estava por vir.